Glória a Deus. Salve da igreja para o Senhor. Amém. Amém. Vamos de Romanos, capítulo 1. Versículo 18 em diante. Diz assim a palavra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a palavra dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. O que é impiedade? Pecados. E injustiça dos homens. O que é injustiça dos homens? Tudo que é injustiça, né? Tudo que é injusto, errado, que detém a verdade em injustiça, inversão de valores. Detém a verdade em injustiça. Você vê que até a palavra de muitos que falam isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas, totalmente errado, né? Então, aí aqui nós vemos no 19 a explicação mais detalhadamente. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então, nesse tipo de homem, amém? Nesse tipo de mulher, nesse tipo de menino, de menina, tá bom? Que é para não entender. 20. Porque as suas coisas invisíveis, falando das coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. São coisas maravilhosíssimas, né, que Deus tem criadas. Ora, para que eles fiquem inexcusáveis, para que eles fiquem sem desculpas. Então está falando desses tais de homens, desses tais mulheres, entendeu? Desses tais jovens, não importa a idade, para que eles fiquem sem desculpa, inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, são um tipo de homens e tipo de mulheres, não importa a idade. Olha lá, antes, em seus discursos se desvaneceram, né? Você sabe que é assim mesmo, hoje, para a pessoa fazer alguma coisa de errado, ele dá cada discurso, cada explicação que você fala, Deus tem misericórdia, né? Uma explicação que não tem verdade nenhuma, e aí a ira de Deus vem sobre esses, né? Olha o que diz, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, tornando as coisas de Deus, né? Olha lá, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E isso nós vemos hoje ainda, né? Essas palavras é para o dia de hoje, e também foi desde o início. Aqui está falando de muitas coisas, né? Olha lá, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então você vê, quando a pessoa faz uma estátua, faz um ídolo, faz um desenho com um homem, coloca lá um homem no desenho, numa imagem, num gesso, numa madeira, num pau. É isso que está falando. Olha lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves,
e de quadrúpedes e de répteis. A gente vê que é assim mesmo. Podem buscar aí, né, pelo mundo, que tem umas casas aí lotadas disso. A venda e vendem caro e vendem bem mesmo. E não somente em lojas, mas vende também em algumas cidades. Fica lá nas praças, né? A venda. Olha lá, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências. O que é concupiscência? As vontades do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, entre eles. Então isso aqui é para todo homem que faz isso, toda mulher que faz isso, não importa qual seja a pessoa. Só que tem algo aqui interessantíssimo, que a palavra de Deus não manda fazer nenhum dano para essas pessoas, não manda odiá-los, não manda ficar falando mal deles, né? Empurrando eles, deixando eles para lá, não fazendo parte das suas vidas. Não é isso. A palavra de Deus só está explicando quem são esses, os que fazem essas coisas. É o que a Escritura aqui começa a explicar, que é para a gente ganhar conhecimento sobre tais pessoas, tais homens, tais mulheres, porque tanto um como o outro fazem isso, mas não é todos, é só aqueles que fazem, e ainda busca palavras para se convencer que é aquilo mesmo que tem que ser, ainda fala mentiras, né, hediondas, né, como se diz, né? Porque eu falo hediondas porque são dignos de morte, todo aquele que faz essas coisas. Além de falar, ainda confirma, não, é assim, né? Mas nós sabemos que não é, porque a própria palavra diz, e a gente vê aqui, ó, que Deus deixou eles de mão, Deus deixou eles de lado, para que eles viessem a fazer isso mesmo, o que eles querem fazer, porque senão Deus seria obrigado a matar todos eles. Você vê que o homem de Deus hoje, dentro da casa de Deus, fazem cada coisa que, se não houvesse misericórdia mesmo, se não houvesse um julgamento no futuro, no porvir, né, um julgamento daquele dia, o Senhor mataria tantos dentro da casa dele, porque o que tem de homens ímpios, né, que dizem servir a Deus e não servem, e fazem coisas piores ainda, ou semelhantes, né? Eu digo pior porque é dentro da casa do Senhor, mas a esses, o Senhor já disse sobre isso também, né? Porque nem todos obedecerão à verdade, conforme está escrito. E aqui nós vemos, 24, pelo que também Deus os entregou. O que entregou? Deixou eles de lado, porque Deus não vai tomar vingança desses. A gente sabe que realmente é uma desonra. Se o próprio pai e a própria mãe, não estou falando isso que eu sinto isso, eu estou falando pela palavra, né? Pelo que muitos falam, e a gente vê isso também. Muitos pais e muitas mães se indignam, né? Até abandona, é assim? Abandona o filho, abandona a filha por causa disso. E tem uns que falam, esse maldito, essa maldita não é meu filho. Na minha casa não entra, eu já dei de mão. Não é assim que faz, não. Não é assim que Deus ensinou a fazer. Amém? Não é. Olha lá. Pelo que também Deus os entregou. Uma coisa é Deus entregar. Deus entregou por causa que Deus não vai sair matando assim e nem cobrando assim, né? Mas Deus entregou eles às suas próprias vontades, né? Do seu coração, a imundícia, porque todas essas coisas é imundícia, homem com homem, mulher com mulher. Além disso, idolatria também, idolatria, e idolatrar anjos, que mais? Pastores, pássaros, répteis, tudo, tudo. Olha lá, aí aqui Deus abandonou eles, né? Deixou eles, entregou eles à concupiscência do seu coração,
A imundícia, o que é imundícia? Tudo que é horrível, tudo que é terrível diante de Deus. E nós sabemos que é assim mesmo. Aqui está falando claramente daquele que, como é que fala? Que é homossexual, que é travesti, LGBT, do jeito que eles falam, toda essa espécie aí, se eu assim posso dizer. Para quê? Porque Deus entregou eles à imundície para eles desonrarem o seu corpo entre si, e é o que eles fazem, e é o que elas fazem. Deus vai matar elas? Claro que não. Deus vai matar eles? Claro que não. Deus mandou odiar eles? Claro que não. Deus mandou sair mandando prender eles? Claro que não. Mas Deus abandonou eles, porque eles vão receber o pagamento pela própria atitude que eles fazem. Olha lá, para desonrarem, no 24, ó, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha lá, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E a gente sabe que todo esse assunto é delicado. Olha lá, no 26, ó. Pelo que Deus, a palavra está falando bem claro aqui, ó. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Paixões infames. Amor que eles falam, né? Homem com homem, mulher com mulher, com animais. Amém? E isso nós vemos. Olha lá. Porque até as suas mulheres. Oi? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos, em seu corpo, né, a recompensa que convinha ao seu erro. E você vê, querendo ou não querendo, eles já estão recebendo a recompensa do que eles estão fazendo. Isso é o que está escrito. E eles ficam doentes de alguma maneira que nem medicina explica, mas a Escritura explica, né? Nesse sentido, toda mulher que faz isso, mulher com mulher ou com animal, elas vêm a pegar, a receber essa recompensa que convém aos seus erros, homem com homem, do mesmo jeito. O que esses homens que faz isso sofrem no corpo, você nem imagina, Danilo. Todos eles, é o que a palavra de Deus nos mostra. Aí eles podem até brigar contra a gente, na gente ensinar, mas é a palavra da verdade. Eles sofrem porque querem se transfigurar no que se Deus fez homem, é homem, se fez mulher, é mulher. Isso. Inverter os lados. Eles mudaram, entendeu? Então, como eles mudaram, Deus os abandonou. Porque você pode ver que a pessoa fala com eles, ou com elas, né, de modo geral, eles não aceitam. E ainda abre processo contra você, se você falar alguma coisa que você é contra eles. Aí a própria justiça, mesmo sabendo que você não está ofendendo eles, mas eles querem te prender ou te colocar um processo em cima por causa disso. Então isso é um cuidado que nós temos que ter, né? Agora, falando nós a verdade, conforme está escrito, não tem autoridade nesse mundo que possa ir contra a gente e sair vencedor. Pode sair na justiça, na lei deles, mas diante do Senhor, naquele dia, esse que julgou vai ver o que vai receber. Está registrado. Vamos lá. E aqui nós vemos, no 27. E semelhantemente também os varões, homens, né? Deixando o uso natural da mulher, ou seja, ao invés de ele buscar uma mulher, ele está buscando outro homem. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E a gente vê lotado disso. Homens de certa idade buscando jovens do mesmo sexo. Mas o Senhor já deu a sentença sobre isso. E não dá para eu mudar e nem ninguém mudar, né? E ainda que, agora, se eu pudesse mudar a sentença, mesmo assim eu não mudaria,
porque aí não seria Deus, não é verdade? Mas Deus deu a sentença, ela seja cumprida eternamente, e vai ser, não é assim? Por isso a gente tem que ser sempre a favor da palavra da verdade, tá bom? Porque na verdade nada podemos contra ela. Olha lá, 27. E semelhantemente também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Está me entendendo? Então eles são assim porque eles não se importaram com o conhecimento da palavra de Deus. É justo? E vamos pôr justo nisso, né? Olha lá. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não que não convém nem a homens fazer isso e nem às mulheres fazer isso. Por quê? Porque é igual o cantor Falcão fala, né? Na música que ele fez muitos anos atrás: homem é homem, mulher é mulher. Quem quiser prender ele, vai prender eu também, né? Homem é homem, mulher é mulher, menino é menina, menina é menino. Sexo é dois sexos, o homem e a mulher. Não existe a gente nasceu assim, não. Vamos lá. 29. Estando cheios de toda iniquidade. O que é toda iniquidade? Todo pecado, prostituição. Vê os que fazem isso, amém? Os que fazem isso tem que ter bom conhecimento para nós entender. Estando no 29, Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia. Isso a gente vê demais. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha o que diz mais a palavra: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Aborrecedores? Até a gente mesmo, os que fazem isso, aborrece a gente, porque a gente sabe que não era para estar fazendo isso, mas não que a gente vai cobrar alguma coisa, ou que tem esse direito que Deus não deu, amém? Deus não deu direito nenhum para os evangélicos, que nós somos, né? Nós temos que julgar retamente. Você pode julgar, ele pode, mas você não é juiz. Você não foi chamado para isso, já temos juiz, amém? Então eles estão aí para ser ensinado. Você prega para eles normalmente, como prega para qualquer homem, como prega para qualquer mulher, amém? É isso que Deus tem ensinado. Se eles quiserem ouvir e se converter a Deus, é isso mesmo que Deus quer, que toda alma se salve. E se eles não quiserem, que continue. O Senhor diz assim, né? Quem for limpo, limpe-se mais ainda, e quem for sujo, suje-se mais ainda, porque é isso que na vinda dele vai estar na mão dele, né? Os galadões, né? 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Isso aqui é todo o tipo de coisa que o Senhor coloca. Mas nem todos são assim. São sim. Está escrito. Uns têm isso, outros têm aquilo, né? De repente, tem um lá que gosta muito do pai, tem um lá que gosta muito da mãe. Tem isso também. Mas Deus está falando o que é que eles fazem. Ou seja, os homens, as mulheres que andam fazendo isso. E aqueles que andam fazendo isso, Deus fala toda a sentença deles. Vamos lá. 31. Nécios. O que é nécios? Sem conhecimento. Infiéis nos contratos. E está lotado, hein? Sem afeição natural. O que é sem afeição natural? Sem amor ao próximo.
irreconciliáveis, sem misericórdia. São esses tais aqui. Quando eles querem condenar alguém, eles condenam para a morte mesmo, sem misericórdia, né? Ah, é todos? Olha, eu não conheço ninguém que desse nível de gente aqui, ó, né, que possa falar assim, ó, não, ele é cheio de misericórdia. Não é. A palavra diz, é só alguém fazer um grande mal para eles, conforme eles entendem, que acabou a misericórdia. Não precisa fazer mais nada. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Então tem aqueles, esses aqui, eles conhecem a justiça de Deus, sabe que Deus vai cobrar isso, porque sabe, mas eu não creio em Deus. Você pode não crer, mas você sabe, você já ouviu dizer que Deus cobrará de cada um conforme os seus feitos, conforme as suas obras. Tem desculpa, inexcusáveis. E aqui nós vemos, 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, aí você vê que tem entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Conseguiu ler, irmão Danilo? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não é para judiar deles, não é para matar eles, não é isso. Eles que fazendo isso, os que praticam essas coisas, todos, Danilo, todo tipo de homem, todo tipo de mulher que faz isso, são dignos de morte. Então nenhum deles vai se salvar? Se salvará se converter a Deus. Caso contrário, não. E não é só isso aqui não, vamos ler mais ainda. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Viu? Se você não é... Danilo, você para mim, vou dizer assim para você entender, e todos que estiverem ouvindo também, se você me dizer que para mim, pastor Raimundo, que você consente com essas pessoas, que você está de acordo com algum deles, você está fora da palavra, você também é digno de morte. Então é o pastor aqui, então é o irmão Raimundo, é o pastor Raimundo, é que consente com alguns que fazem essas coisas, digno de morte também. A palavra é uma só. Os pastores, os irmãos que andam fazendo essas coisas, tanto fora da igreja como dentro da igreja, todos que cometem essas coisas, todos que fazem isso, até mesmo os que estão de dentro da igreja, são dignos de morte. Se a palavra diz que são dignos de morte, é digno de morte. Não sou eu que vou tirar a palavra, porque contra a verdade nada podemos. Amém? Então nós sabemos que a palavra é fiel, mas não é para ficar judiando de ninguém. Você tem que tratar eles igualmente, unicamente com todo mundo. Eles também são humanos, eles também são criaturas do Senhor. O Senhor também criou eles, todos eles, igualmente, ainda que tem muitos que não aceitam isso, mas aí é problema dele. Mas nós sabemos, pela palavra do Senhor, que o Senhor criou eles também, e nós também, né? Todos nós, todo homem, todo animal, tudo que tem nesse mundo, tudo foi Deus que fez, tudo Deus criou para louvor dele, né? Ainda que eles não aceitem, eles acham que foi criado sozinho, eles acham que foi o pai deles e a mãe deles que criou eles, eles acham que é eles mesmos que se fizeram a si próprio? Não, amém? Então nós temos que aprender bastante. E aqui nós vemos, no 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que praticam, mas também consentem aos que as fazem. Qualquer pastor, a gente sabe que tem muito assim, que eles consentem tudo isso dentro da igreja, fora da igreja, anda bajulando, falando bem.
senta na mesa com eles, ensina, falando que eles podem fazer isso mesmo, que Deus ama eles. Ué, aos pastores, aos irmãos e irmãs que pregam que Deus ama eles, tanto a esses, como também àquele que não se converteu ainda, então se une a eles, porque se Deus ama eles, eles estão salvos também, como eu e como você, né? Então temos que aprender isso. Aí vê um homem cheio de pecado, vê uma mulher cheia de pecado, vem pregar que Jesus o ama. Se Jesus o ama, ele está salvo. Deixe, pois, o homem o seu mau caminho e se converta a Deus. Paz vos seja multiplicada.